Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Esse texto está em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão bíblica, estaremos orando juntos. E se você desejar, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E também você pode conferir um link que eu deixo fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Esse link te dá acesso ao meu canal do WhatsApp. Ali você tem acesso a todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube e também acesso a devocionais que eu posto sempre que eu tenho condições. Ali também eu posto diariamente versículos bíblicos para abençoar o seu dia. Então vamos para a nossa reflexão. Esse texto que escolhi para a nossa reflexão, nós vamos tirar dele conselhos para darmos continuidade em nossa caminhada cristã. Aqui, nessa versão que estou utilizando, Almeida Revista Atualizada, usa uma linguagem um pouco antiga. Diz o seguinte: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então vamos por partes em cada trecho desse versículo. Primeiramente, está dizendo para nós sermos vigilantes, conforme eu disse no início do versículo, usando uma tradução bíblica mais nova, que é a NVI, Nova Versão Internacional. Lá está dizendo: sejam vigilantes. Aqui está escrito sede vigilantes. É a mesma coisa. Nós precisamos estar sempre vigilantes. Esse é um dos temas que eu falo muitas vezes aqui nos vídeos do meu canal. Nós precisamos estar vigilantes. Esse assunto é de tamanha importância, tal que Jesus Cristo ensinou sobre isso. Os apóstolos também ensinaram sobre isso. O motivo pelo qual nós devemos estar sempre vigilantes, você já sabe. Na verdade, não é apenas um motivo, são vários motivos. Mas, como é natural do ser humano, nós focamos apenas em alguns. Como, por exemplo, sejam atentos e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando alguém que ele possa tragar. Esse é um dos motivos para estarmos vigilantes, mas não é o principal de todos. Precisamos estar vigilantes com o inimigo, porque o inimigo ele trabalha 24 horas, sem parar. Os espíritos têm uma natureza diferente de nós, seres humanos. Nós nos cansamos, precisamos descansar. Os espíritos trabalham constantemente, eles não param. E ainda que houvesse necessidade de parar, eles podem revezar. Eles são multidões de espíritos. Então, eles trabalham constantemente, tentando prejudicar a vida dos seres humanos. E se ele encontrar uma brecha em sua vida, uma legalidade, ele age na sua vida se Deus permitir. E o que seria essa brecha e o que seria essa legalidade? Seria um pecado, um erro, uma falha sua que você não confessou perante Deus, não corrigiu. Qualquer erro, qualquer falha, qualquer defeito, qualquer pecado, qualquer atitude sua, prática sua, que ofendeu a pessoa de Deus, que infringiu a lei de Deus escrita na palavra, que ofendeu, entristeceu a pessoa do Espírito Santo. Qualquer tipo de atitude ou prática desse nível que você não reconheceu e que você não confessou a Deus e também não abandonou esta prática, se você está nessa situação, você está com uma brecha aberta. Por que nós falamos brecha? Porque isso é uma linguagem bíblica, porque antigamente as cidades eram cercadas por muros, grandes muros, muros largos, construídos de
pedras, grandes pedras. Então, se houvessem brechas naqueles muros, soldados poderiam entrar por aquelas brechas. Então, precisamos fechar as brechas de nossa vida espiritual, ou seja, não dar nenhuma legalidade para que o inimigo tenha direito, um meio para entrar e agir em nossas vidas. Então, esteja vigilante, mas existe um outro motivo principal para você estar vigilante. Você deve sim preocupar com o inimigo, mas não acima de tudo. Você tem que preocupar com o seu coração, com a sua atitude perante Deus. Você tem que guardar a sua mente, você tem que guardar o seu coração, você tem que estar atento, vigilante, tem que ser detalhista e atento com as emoções que você sente durante o seu dia, com os pensamentos que fluem na sua cabeça, pois até nas suas emoções e nos seus pensamentos você pode pecar. E pior ainda, se você não corrigi-los ou se você não vigiar para impedi-los, esses pensamentos, essas emoções vão te levar a praticar atitudes pecaminosas. Então você precisa vigiar. Na Bíblia, no Antigo Testamento, eu não me lembro a referência, vai dizer que sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Jesus Cristo falou que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas é aquilo que sai da boca, porque o que sai da boca procede do interior da nossa alma, da nossa essência, do nosso coração, e isso contamina o homem. E o que é isso que sai dali? São coisas malignas: adultério, engano, mentira, cobiça, idolatria, feitiçarias, iras, homicídios, entre vários outros tipos de pecado. É por isso que você precisa estar sempre vigilante. Cuide-se, fique atento com as ações do inimigo e principalmente com as suas emoções e os seus pensamentos. Guarde muito bem e cuide muito bem do seu coração. Então, o primeiro conselho aqui desse versículo é esse: seja sempre vigilante. Outra maneira de você estar vigiando é orando. Na oração, você está também vigiando. E também na leitura da palavra. Com a prática da oração e da leitura da palavra, você tem ótimas ferramentas para ajudar a você vigiar o seu interior, vigiar e observar os seus pensamentos, suas emoções e também as atitudes do inimigo. Vamos continuar aqui no versículo. A segunda parte diz: permaneçam firmes na fé. Por que nós precisamos permanecer firmes na fé? Eu já falei aqui em outro vídeo, existem vários tipos de fé. Eu poderia classificar, por exemplo, a fé natural, a fé salvífica, a fé sobrenatural. Existe um outro tipo de fé que eu não estou me lembrando aqui agora. Mas eu quero falar aqui da fé salvífica. O que é a fé salvífica? É a fé que conduz a pessoa à salvação. A fé que a pessoa tem em Deus, através da palavra, através do Evangelho de Jesus Cristo, através do nome de Jesus, o enviado de Deus para morrer por nós, ressuscitou por nós, está assentado à direita de Deus, intercedendo por todo aquele que nele crê. O Senhor Jesus Cristo, que foi enviado para salvar todo aquele que nele crê. Esse é o tipo de fé salvífica. O outro tipo de fé eu acabei de me lembrar aqui agora. Existe um tipo de fé que está relacionado ao estilo de vida religioso que você tem. A fé dos cristãos, a fé dos católicos, a fé dos presbiterianos, a fé dos assembleianos, a fé dos pentecostais, a fé dos batistas e por aí vai. Quando eu digo assim, a fé, nesses exemplos que dei, eu estou falando da fé no sentido de estilo de vida espiritual que a pessoa tem, estilo de vida religioso, envolve costumes, crenças e ensinos e por aí vai. Então você tem que cuidar, na verdade, de todos os tipos de fé, mas principalmente a sua fé no seu estilo de vida com Deus e a sua fé salvífica. Lá no livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, lá Jesus Cristo vai dando promessas para pessoas, para aquele que permanecer até o fim, aquele que vencer. Ao vencedor eu darei direito
a comer da árvore da vida. Ao que vencer, e ele vai dando promessas. E nós vemos também ali no Novo Testamento várias exortações para que as pessoas permaneçam firmes na fé, para que elas prevaleçam no ensino de Jesus Cristo e dos apóstolos. Permanecer, prevalecer, não parar, não desanimar, não desistir e não mudar o caminho, não mudar a rota. Você precisa permanecer firme na sua fé. Existem várias maneiras aí que eu poderia dizer para te ajudar a ficar firme na sua fé. Mas eu vou falar uma que eu falo aqui repetidamente, várias vezes, em vários vídeos aqui do canal. Jesus Cristo fala que aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, as palavras dele, e as pratica, é aí que está a diferença. Para você estar firme na fé, você tem que ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, resumidamente, ter o conhecimento da palavra e viver esta palavra. Praticar, colocar em ação, produzir frutos. Então Jesus Cristo diz, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei com um homem prudente, aquele que foi construir a sua casa e cavou a terra, e cavou até chegar na rocha. Quando ele encontra a rocha, ele constrói ali o seu alicerce e em cima do alicerce ele constrói a sua casa. Esse tipo de casa pode sofrer qualquer tipo de desastre natural, ventos, tempestades, fortes enxurradas e batem contra essa casa e ela não cai, porque o alicerce dela está firmado na rocha. Mas as pessoas que ouvem a palavra de Cristo e não vivem a palavra e não comparam, ou melhor, e não praticam a palavra de Deus, elas são comparadas com um homem imprudente, aquele que constrói a casa de qualquer maneira. Ele não se preocupa em firmar o alicerce, ter uma estrutura firme, rígida e sólida. Ele constrói ela de qualquer jeito. Ele não firma o seu alicerce. E quando vem as tempestades, a tempestade bate contra as paredes daquela casa e derruba aquela casa e leva aquela casa. Então, para você permanecer firme e inabalável, permanecer firme na fé, você precisa ter o conhecimento da palavra, ler a palavra todos os dias, ouvir a palavra todos os dias, meditar na palavra todos os dias, ter contato, se alimentar da palavra todos os dias e praticar. Se eu também, se nós não praticarmos, não adianta nada ter o conhecimento da palavra. Então, se nós fizermos tudo isso, aí sim, a nossa fé será firme, não será abalada. Estou me lembrando aqui agora que lá em Salmos, no 125, está escrito: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Portanto, creia verdadeiramente no Senhor. Viva a palavra de Deus e nada vai te abalar. Permaneça firme na fé. Vamos para a próxima etapa desse versículo. Versículo 13 do capítulo 16 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Aqui na minha versão antiga, Almeida Revista Atualizada, está escrito: portai-vos varonilmente. Na versão mais nova, NVI, Nova Versão Internacional, está escrito: sejam homens de coragem, sejam homens corajosos. Quando ele diz homens, isso aqui vale para todos os seres humanos, vale para as mulheres também, vale para adultos, vale para crianças, vale para idosos. Nós precisamos ser cristãos corajosos. Deus, ele reprova vários tipos de atitudes em um homem, em uma pessoa. E uma delas é a pessoa covarde, é a pessoa medrosa. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi Jesus Cristo que falou que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Os tímidos são aquelas pessoas que não têm coragem, não têm ousadia. Eu não estou falando daquela timidez de a pessoa chegar no lugar e ficar um pouco constrangida de falar, ficar quietinha,
Não é isso. Eu estou falando da timidez no sentido da pessoa ter medo de agir, ter medo de ser um soldado do Senhor Jesus, um guerreiro de Jesus, enfrentar as batalhas da vida, enfrentar as dificuldades, pagar o preço, se sacrificar, renunciar a si mesmo, abrir mão do seu eu, do seu tempo, daquilo que te tira da presença de Deus, para estar próximo de Deus, para ter contato com a palavra, para estar orando, para jejuar, para agradar a Deus, para cumprir a vontade de Deus. Tem uma parábola que vai apontar isso aí para nós, a parábola dos talentos. Ali na parábola dos talentos, Jesus nos mostra que alguns daqueles homens que receberam os talentos, eles multiplicaram os talentos que eles receberam do seu Senhor. Mas teve um deles que recebeu apenas um. Ou seja, na nossa ótica humana, para ele estava mais fácil, porque os outros, um tinha 5, recebeu mais 5, ficou com 10. O outro tinha 2, recebeu mais 2, ficou com 4. Agora teve um que recebeu apenas um, ele poderia multiplicar ele para ele receber mais um e ficar com 2. O dele era mais fácil, ele teria menos trabalho do que os outros para multiplicar um talento. Multiplicar um talento dá menos trabalho do que multiplicar 3, do que multiplicar 2, do que multiplicar 4, 5, o que seja. Mas aquele homem foi tímido. Por isso ele não multiplicou o seu talento. E nós vemos ali na Bíblia o próprio Senhor Jesus ensinando, contando aquela parábola, que o Senhor daquele homem se irou contra ele e chamou ele de servo mau e infiel. E aquele ali foi rejeitado, foi lançado nas trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos ser homens de coragem, homens valentes, valentes de Deus. É por isso que a Bíblia aqui no Novo Testamento você encontra muitos versículos aonde o apóstolo Paulo, os apóstolos e o Senhor Jesus Cristo estão nos encorajando, estão nos dando palavra de ânimo e também palavras de coragem. Portanto, seja corajoso. Para você ter ousadia, você tem que ter intimidade com Deus, tem que buscar a presença de Deus, tem que ler a palavra, tem que orar, tem que jejuar, tem que ser cheio de poder e cheio de unção. Aí você vai ser uma pessoa corajosa. Agora vamos para o último conselho aqui do versículo. Fortalecei-vos. Na versão nova está escrito: sejam fortes. Você precisa ser forte para enfrentar tudo isso aqui que eu falei, para viver tudo isso aqui que eu falei. Nós precisamos ser fortes porque a nossa caminhada é longa, porque nós somos guerreiros do Senhor Jesus Cristo. Enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas, participamos de uma guerra no mundo espiritual. Enfrentamos dificuldades todos os dias. E quando nos faltam forças, fica muito difícil continuar, perseverar, prosseguir. Portanto, nós precisamos nos fortalecer. Em algum lugar na Bíblia está escrito, eu não me lembro a referência, é no Novo Testamento: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outra versão bíblica diz: se fortaleça no Senhor e no seu forte poder. Você tem várias maneiras de buscar poder do Senhor. Um deles, alimentando a sua alma. Jesus Cristo disse que as palavras que ele diz, elas são espírito e vida. Portanto, a palavra de Deus tem poder. Se você ler a palavra todos os dias, você está alimentando a sua alma, fortalecendo o seu espírito. Você também deve orar todos os dias, conversar com Deus todos os dias, separar um momento para estar orando a Deus, confessando os seus pecados, fazendo os seus pedidos, colocando diante dele as suas necessidades, conversando também com ele. Você também precisa interceder pelas pessoas. Enfim, resumindo, na oração, não importa qual seja o estilo da oração, você está em contato espiritualmente com Deus. E quem tem contato com Deus recebe da essência de Deus, recebe da luz e da glória de Deus, recebe do poder de Deus. Portanto, a oração também te ajuda muito. O terceiro item também que vai te ajudar muito é o jejum. O jejum, como eu já falei aqui também em outros vídeos, ele vai fortalecer muito o seu espírito, vai mortificar a sua carne, vai ser como se a sua velha natureza tivesse dormindo. Não vou dizer morta porque ela está viva até o último dia de nossa vida, a gente tem que lutar contra a nossa carne. Mas é como quando você jejua, é como se ela adormecesse. Então,
jejue, porque você vai estar adormecendo a sua carne e vai estar vivificando, potencializando e fortalecendo o seu espírito. Em algum lugar também vai nos dizer na Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força. É um versículo muito famoso, mas eu não me lembro a referência, eu não sei. Eu acho que eu nunca decorei esse versículo, por isso que eu não sei. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se alegre no Senhor. Quando você recebe a alegria do seu Espírito Santo, juntamente com a alegria, o que gera essa alegria é um conjunto de habilidades, de atributos, de poderes que Deus coloca em nós. Então, quando você está cheio da alegria de Deus, você fica animado, você fica cheio de disposição. Aí junto vem a coragem, você fica uma pessoa corajosa. Daí você não sabe de onde surgem forças, mas essa força vem do Senhor, pois Ele é a nossa força. Portanto, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Então, recapitulando aqui os 4 conselhos de 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Seja vigilante, permaneça firme na fé, seja corajoso e também esteja sempre se fortalecendo no Senhor. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, meu Deus, por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus querido, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar e nos capacitar para viver essa palavra que foi ministrada hoje. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, nos fortalecer no Senhor, conforme diz aqui nesse versículo. Eu te peço também que o Senhor venha tirar de nós toda timidez, todo medo, e que o Senhor venha, meu Pai, nos dar coragem. Coloque em nós também, meu Deus, fé, ânimo, disposição, perseverança, para que nós venhamos permanecer, meu Deus, no caminho do Senhor, sempre firmes na fé, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço também que nós estejamos sempre vigilantes, sempre atentos. Tira da nossa vida, meu Pai, tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Tira do nosso coração tudo aquilo que nos afasta do Senhor, em nome de Jesus. Aumenta, meu Pai, nos nossos corações o desejo de orar, o desejo de jejuar, o desejo de ler a palavra todos os dias, o desejo de estar em contato com o Senhor. Coloca em nós, meu Pai, nojo, ojeriza pelo mundo, pelo pecado, pelas coisas do mundo, e coloca em nós o prazer pelas coisas do Senhor. Eu te peço que o Senhor aumente a nossa fé, aumente o temor que nós temos do Senhor. Peço ao Senhor que o Senhor venha nos revestir com a tua armadura espiritual, nos fortalecer na força e no poder do Senhor, que o nosso coração venha transbordar do amor do Senhor e que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe todas as áreas das nossas vidas. Abençoe o nosso casamento, abençoe os maridos, as esposas, os nossos filhos, irmãos, nossos pais, abençoe os parentes, os amigos, os vizinhos, colegas de trabalho, abençoe também, meu Deus, nosso ambiente de trabalho, o nosso lar, que o Senhor venha desfazer e repreender todo o mal que foi feito e enviado e que esteja atuando em nossas vidas, nesses ambientes, em nome de Jesus, que venha prevalecer a paz do Senhor, que o Senhor venha manifestar a paz e a presença do Senhor. Deus querido, eu te peço que o Senhor abençoe a nossa saúde, que o Senhor venha repreender toda doença, toda enfermidade, toda dor no corpo, que o Senhor venha tirar toda a seta do inimigo. Derrama o bálsamo de cura, meu Pai, em todos nós, nessas pessoas que estão me ouvindo agora. Eu peço ao Senhor também que não falte a provisão financeira, não falte a provisão material, que não falte o alimento, que não falte a roupa, que não falte coisas que nós precisamos em nossas vidas e em nossas casas. E te agradecemos porque até hoje o Senhor tem nos sustentado. Nós aproveitamos também, meu Pai, e pedimos a Ti que o Senhor venha nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Liberta, meu Pai, toda pessoa que estiver me ouvindo e está presa em algum pecado que ela não conseguiu abandonar, que o Senhor venha libertá-la em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço. Nós te agradecemos por tudo e te glorificamos por tudo. Acima de tudo, seja feita a tua vontade em nome de Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas e edificadas com a palavra de Deus. Se você é novo no canal e gostou dessa mensagem, se inscreva e ative as notificações para não perder novos conteúdos. E não se esqueça de conferir o link do canal no WhatsApp que está aí fixado nos comentários ou na descrição.
Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.